Glória a Deus. Com alegria em meu coração, quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Quero ler uma palavra aqui com os irmãos, que está escrito em Filipenses, capítulo de número 2. Glória a Deus. Estamos felizes de estarmos aqui. É um momento de ceia para nós se alegrar na presença do Senhor. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2. Versículo de número 5. Glória a Deus. Enquanto o irmão me ajuda no som aqui, o pregador já não é bom, né? A voz não ajuda. E se ele não se ouvir pregar, tem 3 problemas. Glória a Deus. Filipenses, capítulo de número 2, versículo de número 5. Glória a Deus. Amém? Pois está escrito assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a qual devia se apegar, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todo o joelho dos que está nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Meus irmãos, foi-me dado alguns minutos para poder ministrar uma poderosa palavra do Senhor, e eu quero compartilhar aquilo que o Senhor Deus colocou no meu coração. Esta palavra que o apóstolo Paulo escreve, ela é muito forte, porque ele está falando de alguém que ganhou um nome, que é sobre todo nome. E o que é o nome? Nome nada mais é que uma identidade. É aquilo que eu e você é chamado por ele. Quando eu falo o seu nome, logo eu consigo a sua atenção para mim, porque é por este nome que você atende quando alguém te chama. A Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo, pregando acerca do Senhor Jesus Cristo, que ele ganha este nome que é sobre todo nome. Mas o que leva o Senhor Jesus Cristo, ou o que levou o Senhor Jesus Cristo a ganhar este nome? Sabemos que o Senhor Jesus Cristo estava sentado à destra de Deus Pai, à direita de Deus, com toda a sua glória, com toda a sua maravilha que havia nele, com as suas vestimentas resplandecentes, a sua coroa de glória. Mas havia um pecado na humanidade muito grande aqui na terra. Sabemos que Deus, em quinta dispensações na humanidade, Deus tentou fazer essas dispensações para poder unir, fazer um elo com a humanidade. E todas as vezes, Deus teve dificuldade de ser amigo do homem, porque o homem, todas as vezes que Deus queria ser amigo dele, eles viravam as costas para Deus e continuavam levando a vida de qualquer forma. Deus levantou profeta, Deus levantou juízes, Deus levantou sacerdote para poder fazer a sua obra. E nós vamos ver que em todas elas o homem falhava contra Deus. Na primeira dispensação, na inocência, na consciência, no governo humano, no patriarcal e na lei, todas essas vezes o homem não conseguiu fazer este elo com a humanidade. O pecado cada vez crescia na terra, o pecado cada vez imundava a terra. E a Bíblia vai dizer que Deus não se alegrava do que ele via na terra, o que estava acontecendo. A ira de Deus se acendia e por algumas vezes a ira de Deus descia sobre a humanidade. Vamos ver na Bíblia Deus fazendo com que fogo do céu caia e mata alguma parte da humanidade, a terra se abrindo, engolindo um povo vivo. Nós vamos ver a ira de Deus descendo sobre a terra por causa do pecado. Mas a Bíblia vai dizer que alguém se resolve descer na terra para morrer pelo meu e pelo teu pecado. E este homem, cujo nome se chama Jesus de Nazaré. Já disse aqui, Jesus com toda a sua glória, com todo o seu poderio que habitava nele, à destra de Deus, sentado com toda a sua glória, com toda a sua beleza, ele resolve se esvaziar de si mesmo,
para descer na terra e ser igual ao homem. Ele resolve ser homem para poder fazer aquilo que o homem deveria ter feito. E a Bíblia vai dizer que por usurpação, sendo ele Deus, ou seja, ele sendo Deus, ele não pôde descer na terra como Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, se esvaziou da sua glória, se esvaziou do seu poder para poder descer na terra. E a Bíblia vai dizer que tinha uma mulher cujo nome Maria estava despojando em um lugar. O anjo lhe aparece para ela, cujo nome Gabriel, e diz: Maria, agraciada és tu. A Maria não entende a saudação. Maria nunca ouviu aquela palavra, ele nunca ouviu aquela voz. Ela se assusta, ele diz: não se assusta, porque dentro do teu ventre há um que vai morrer pela humanidade, vai salvar a humanidade. Maria ainda não tinha casado com seu marido, não tinha relação com seu marido. Aquilo não foi fácil para ela, mas ela ouviu a voz de Deus e atentou para que Deus lhe havia falado. Jesus nasce, todo mundo conhece a história. Jesus nasce, os magos do Oriente vai ver Jesus nascer, porque uma estrela brilha no Oriente, e ele segue a estrela até o nascimento ali, até onde Jesus havia nascido. E quando ele chega lá, ele se prostra e adora ao Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver na Bíblia que eles vieram adorar o rei chamado Jesus, o menino que havia nascido. Jesus nasce como toda criança nasce. Jesus vive como toda criança vive. Jesus cresce como toda criança cresce. Jesus, aos 12 anos de idade, ele está sentado em frente a um templo, e os doutores da lei, os homens mais sábios da lei que tinha naquela terra, parava para ouvir Jesus e dizia: que tamanha inteligência é essa? Que tamanha sabedoria é esta neste menino? Não dá para entender a sabedoria que habita nele. E Jesus aos 12 anos estava dando aula para ele. Aos 12 anos até os 30 anos, a Bíblia não dá ênfase de Jesus. Jesus não aparece, ele passa 18 anos sem alguém ver Jesus, falar de Jesus. Ninguém sabe o que aconteceu neste momento, mas a Bíblia vai dizer que aos 30 anos tinha um homem cujo nome João Batista. Ele está pregando no deserto, e a mensagem era tão durinha, era um pouco dura. Ele pregava uma mensagem dura, dizendo: raça de víbora, bando de escorpiões, arrependei-vos e convertei-vos, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não der bom fruto, esta será cortada e lançada no fogo. A mensagem era dura, o povo vinha ouvir. O povo saía da sinagoga e corria para ouvir João no deserto pregar. No deserto não tem nada, irmão. No deserto é só calor. No deserto não tem comida. No deserto não tem água. Mas o povo saía da cidade e corria para o deserto para ouvir a mensagem, porque aqui tem água, aqui tem comida, aqui tem poder. O povo dizia: tem um homem vestido de vestes de animais, comedor de gafanhoto, que está anunciando o poder de Deus. Ele estava pregando com uma autoridade fora do normal, mas enquanto ele estava pregando, ele dizia, o povo olhava para ele e dizia: João Batista, não tem ninguém maior que você, não tem ninguém semelhante a você, você prega demais, você é terrível na terra. Mas João Batista estava dizendo: eu prego para arrependimento de pecado, e batizo para arrependimento de pecado, mas vem um aí que batiza com fogo, e ele está dentre vós. A Bíblia vai dizer que quando João está pregando, de repente Jesus sai do anonimato. Ele estava ali desaparecido por 18 anos, mas ele se apresenta no Rio Jordão, e quando ele vai apresentando no Rio Jordão, já vem o meigo Nazareno atravessando no meio da multidão. E quando ele vai chegando no meio da multidão, João trava a sua língua, João trava a boca, para de pregar, olha para o Cordeiro e diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado da humanidade e que batiza com fogo. Jesus se apresenta, chega até João Batista. Ao chegar até João Batista não quer batizar Jesus e fala: eu não sou digno de te batizar, eu que tenho que ir a ti, tu vem a mim. Jesus fala para que se cumpra as escrituras. Eu vou abrir um parênteses aqui. Em diversas vezes Jesus fala: é para que se cumpra as escrituras, é para que se cumpra as escrituras. Nós vamos ver que Jesus tem um propósito na minha e na tua vida, e talvez o processo que tu está passando é doloroso, é doído, é causticante, não dá para dar risada em momentos dor, mas eu quero dizer nesta noite que é para que se cumpra as escrituras, é para que se cumpra a palavra de Deus na tua vida, para provar o teu caráter e para forjar o teu caráter. A Bíblia vai dizer que Jesus
estava ali, após sair das águas, o céu se abriu e uma voz desceu no céu e disse: eis aí o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. A Bíblia vai dizer que o Espírito em forma corpórea de uma pomba desceu sobre Jesus, posa em seu ombro. Jesus ali estava cheio do Espírito Santo. No capítulo 61 do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que o profeta recita: e o Espírito do Senhor estava sobre mim para evangelizar, para dar vida aos pobres, para pregoar a boa palavra do Senhor. Ou seja, Jesus estava ali para que se cumpra as sagradas escrituras. Jesus, cheio do Espírito Santo, vai para o deserto. Indo ele para o deserto, ele enfrenta o diabo ali por 40 dias, com fome e com sede. O diabo se apresenta para ele, querendo dar pão para ele, querendo dar poder para ele, levando ele em pináculo do templo. E Jesus, todo o tempo ali, resistindo o diabo, vencendo o diabo pela palavra. A palavra tem poder, a palavra cura, a palavra salva. Jesus ali mostra a sua glória através da palavra. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus ali continua a sua obra. Ele chama 12 homens para pregar o evangelho, para anunciar as boas novas de salvação. Jesus ali chama Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, Felipe e outros homens para fazer a sua obra. Começa com 12. A igreja de Jesus está ali com 12 pessoas. É uma reunião primitiva ali da igreja, ou dos homens que Jesus chamou. Jesus instrui ele para pregar a palavra. Eles vão pregar a palavra, anunciar o reino de Deus. Enquanto Jesus estão ali instruindo ele, ensinando ele, a Bíblia vai dizer que o tempo de Jesus aqui na terra era muito rápido. Ele estava pregando, mas ele sabia que ele tinha que regressar ao Pai. Mas daqui a pouco chega o momento de Jesus descer ou subir ao céu novamente. E ele está caminhando, pregando a palavra, anunciando o seu reino. As pessoas estão lhe perseguindo, as pessoas estão mandando ele sair da cidade, querendo matar Jesus, querendo apedrejar Jesus. E Jesus reúne os discípulos dizendo: olha, eu envio vocês como ovelha no meio de lobos. Vai ser difícil, vai ser complicado, vai ser doído, mas não tem problema. Prega a palavra, anuncie a palavra, anuncie o meu reino, porque ele vai acontecer. Os discípulos estão ali com muito medo, não queria sair perto de Jesus. Quem queria sair de perto de Jesus? Jesus multiplicava a água em vinho, Jesus multiplicava peixe, Jesus multiplicava o pão. Jesus, onde ele chegava, tinha milagre. Paralítico andava, cego enxergava, o surdo ouvia. Era uma coisa que acontecia na terra que todo mundo dizia: não dá para sair de perto de Jesus. Mas Jesus está indo rumo à cruz. Jesus estava indo rumo ao Gólgota, porque ele veio para um propósito. Ele veio para que se cumpra as escrituras. E quando Jesus estava orando num lugar chamado Getsemane, a Bíblia vai dizer que ele estava com os 12 discípulos. E quando ele estava orando, o seu corpo estava suando e esvaziava ali, correndo pelo seu corpo, sangue misturava com o suor e o seu sangue caía na terra. Jesus era para sofrer de um ataque fulminante. Jesus era para sofrer de um infarto. Segundo diz a medicina, que Jesus não morreu ali por um milagre, mas era porque Jesus não morreu. Ele não entende, a medicina não entende porque não deu um infarto em Jesus lá no Getsemane. Eu e você entendemos que é por causa do propósito que ele veio. Ele não veio para morrer de infarto, ele veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus está seguindo o seu destino para a cruz do Calvário. Ao seguir o seu destino para a cruz do Calvário, os discípulos não queriam que ele morresse, não queriam sair de perto dele, não queriam largar ele, não queriam que ele fosse. As pessoas não entendiam as mensagens de Jesus, e por algumas vezes Jesus pregava por parábola, tentando explicar para ele, tentando que eles entendam. E mesmo assim havia uma dificuldade. Por que Jesus tem que sair da terra? Por que ele tem que ir embora? Por que ele não fica com nós toda a eternidade? Mas a Bíblia vai dizer que os homens pegaram Jesus, bateram em Jesus, chicotearam Jesus, colocaram uma coroa de espinho perfurando o seu crânio, e o seu sangue foi esvaziando pelo seu corpo. Historiadores vão dizer que bateram tanto em Jesus, que naquele chicote tinha fagulha de ferro e fagulha de osso de carneiro, que batia no corpo de Jesus, rasgava o corpo de Jesus, e alguns vão dizer que dava de ver o pulmão de Jesus exposto, de tanto que Jesus apanhou. 40 chicotadas sobre os seus lombos, com
com fagulha de ferro e fosso de carneiro que estava naquele chicote. Jesus perdia sangue. E quando Jesus perdia sangue, colocaram em suas costas uma cruz pesada. Alguns vão dizer que pesava ali mais de 50 quilos. E mandaram Jesus seguir pelas ruas de Jerusalém. Jesus está seguindo pelas ruas de Jerusalém com uma cruz nas costas, sangrando. Alguém zombando dele, alguém rindo dele, alguém tentando matar ele, alguém tirando pedra nele. Mas ele dizia: eu vou seguir o meu destino, eu vou seguir o meu futuro. Eu vim para cumprir as escrituras, eu vim para morrer por este povo. Quando chegaram na cruz do Calvário, colocaram Jesus naquela madeira, colocaram um prego na sua mão esquerda, 17 centímetros, atravessando a sua mão e atravessando a madeira. Colocaram na sua mão direita, colocaram no seu ambos os pés e pregaram Jesus ali na cruz do Calvário. E quando pregaram Jesus na cruz do Calvário, que levantaram aquele madeiro, ele disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que está fazendo. Perdoa eles, eles não sabem quem ele está crucificando. Pai, perdoa eles não sabem quem ele está chicoteando. Pai, perdoa, porque ele não me conhece de verdade. Eles ainda vão me conhecer, mas a Bíblia vai dizer que no seu último suspiro, ele olhou para o Pai e disse: Pai, tetelestai, tudo foi consumado. Ele morreu na cruz do Calvário, pagou pelo meu e pelo teu pecado. Satanás pode te acusar pelo que tu fez, pelo que tu era, mas eu vim nessa noite dizer que o sangue dele te purifica de todo pecado. O sangue dele te purifica de todo pecado. Satanás não pode te acusar mais. Satanás não pode te ofender. Satanás não pode mais atirar a pedra em você. Satanás não pode olhar para você e dizer: você era pecador, você é imundo. Não, o sangue já te comprou. Você não foi comprado com dólar, com ouro. Você foi comprado com o sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele dá aquele último suspiro, 40 dias depois, Jesus aparece no solapé do Monte das Oliveiras. 40 dias após a sua ressurreição, Jesus continua na terra por 40 dias. Ele reúne 500 pessoas para que vá a solapé do Monte das Oliveiras. E quando chega a 500 pessoas naquele lugar, está Jesus pregando. E a multidão se maravilhando naquilo que ele via da glória de Deus. Jesus não estava mais sangrando. Jesus não estava mais todo chicoteado. Mas tinha algo que chamava a atenção daquele povo. Era um buraco atravessando a mão de Jesus. E o povo dizia: esse foi o que Jesus que nós vimos crucificado. Quando Jesus termina de pregar, ele vai já subindo ao céu. As 500 pessoas estão olhando para o céu e dizendo: ele vai embora. Foi a última vez que as pessoas viram Jesus aqui na terra. Estava ali ex-defunto, ex-paralítico, ex-mortos, ex-defunto, ex-cego, que Jesus havia curado. Estava Maria, os discípulos estavam reunidos ali. E Jesus subindo. Quando Jesus vai subindo, uma nuvem oculta Jesus. E as 500 pessoas dizendo: nunca mais o veremos. 2 anjos descem naquele lugar e diz: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que vocês viram subir, um dia, aleluia, um dia, isso aqui, irmão, o mundo não entende, a política não entende, a sociedade não entende, mas a igreja entende esse dia. A igreja entende esse dia. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Eis que eu venho sem demora, guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Paulo disse: combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me guarda, para que naquele último dia o Senhor me dará. Há uma coroa de glória te aguardando no céu. Eu vou melhorar. Há uma coroa de glória que está te aguardando no céu, que não se compara com a glória desta terra. Eu vou melhorar para ver se você dá um glória. Há um poderio sobre a sua vida. Há um nome maior que este. Há um nome mais lindo que esse que nós temos. Olha para esse irmão da esquerda, olha para a direita. Pode olhar, olha. Esse irmão que você acabou de olhar vai ser igualzinho ele lá.
Nós vamos ser igualzinho a Ele. Nós vamos ser como Ele. Nós vamos andar com Ele. Nós vamos estar de mão dada com Ele. Seremos uma família novamente lá no céu. Não troca essa glória de Deus por nada. Não troca esse céu por nada. Mas vamos lá, tem que terminar, já acabou o meu tempo. A Bíblia vai dizer que Ele ganhou um nome que é sobre todo nome. Por que Jesus ganhou o nome que é sobre todo nome? Eu entendo a resposta lá em Apocalipse capítulo 5. A Bíblia diz que João, na ilha de Pátimo, ele foi arrebatado em espírito. E ele subiu até o terceiro céu. Céu atmosférico, céu cósmico. E céu dos céus onde Deus está. Ele subiu até o céu. E ele viu um livro escrito por dentro e por fora. E houve um grande clamor no céu. Ninguém é digno de abrir o livro, nem sequer de olhar para o livro. E o anjo clama: nem debaixo da terra, nem na terra, e nem no céu é digno de olhar para o livro e desatar os seus 7 selos. Aí João vai dizer assim: eu, João, chorava muito, porque ninguém era digno de abrir o livro. Ninguém era digno de olhar para o livro. E o livro estava com 7 selos. Ninguém poderia pegar o livro. E se aquele livro não fosse aberto, você não estaria aqui hoje. Se aquele livro não fosse aberto, você não participaria da ceia hoje. Se aquele livro não fosse aberto, eu não estaria pregando aqui hoje. Se aquele livro não fosse aberto, o pastor Telso não seria pastor desse grande rebanho que aqui está. Se aquele livro não fosse aberto, seus filhos não estariam sentados cantando para a glória de Deus. Se aquele livro não fosse aberto, você não tinha oportunidade de adentrar dentro do culto e glorificar o nome dele. Se aquele livro não fosse aberto, você não teria o nome escrito no livro da vida. Aí João disse: eu, João, chorava, porque João viu tudo perdido. E só podia abrir o livro quem vencesse na terra, debaixo da terra ou no céu. Só podia abrir o livro. Daqui a pouco, quando João olha para a direita ou para a esquerda, alguém grita: eis aí o leão da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro, olhar para ele e desatar os seus 7 selos. Se não fosse essa pessoa digna de abrir o livro, você não estava aqui. Aí chega Jesus, que pega o livro e ele rompe os seus selos. E João vai descrever: quando eu olhei para ele, o seu cabelo era branco como a lã branca, seus olhos eram como chama de fogo, os seus pés reluziam como latão reluzente saindo de uma fornalha. Ele tinha um cinturão travado no seu peito. Estava escrito: campeão, rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele pegou o livro e disse: a humanidade não vai acabar por aí. Eu vou dar continuidade na obra. Ele rompeu os selos. Aí João vai dizer: e ele estava entre os 7 Espíritos de Deus, 7 lâmpadas, 7 anjos, e as 7 iras de Deus estavam ali representando as 7 igrejas da Ásia. E a Bíblia vai dizer que ele estava no meio. Ou seja, Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da igreja. Jesus é o centro da obra. Jesus é o centro do poder. A Bíblia é voltada para Jesus Cristo. Ele pega o selo e ele diz: João, escreve no livro que ainda há solução para a humanidade. E João escreve que ele rompeu o selo e ele nos deu vitória e garantia de salvação. O único que venceu debaixo da terra, na terra e no céu, foi Jesus. Venceu por mim e por você. Ele venceu quando foi crucificado. Ele desceu às profundezas. Ele feriu a cabeça de Satanás, tomou a chave da morte e da vitória e disse: isso aqui é da minha igreja, não é tua. Deus te deu poder e autoridade. É por isso que quando o novo convertido aceita Jesus, ele estende a mão para o endemoniado e o endemoniado tem que sair. Por quê? Porque quando o endemoniado olha para o novo convertido, o mais novo crente, tem fogo na mão dele. O nome de Jesus tem poder.
Amém? E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. A igreja se coloque de pé. O nome de Jesus é sobre todo nome. É por causa dele que nós vamos se alegrar. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graça, ele partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo partido por vós. Você tem o maior dos privilégios de participar da ceia do Senhor. Ele morreu e te deu vida para que você pudesse participar. E eu queria fazer um convite para você que ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Fala: irmão, eu tenho uma parada, eu estou estacionado, eu parei na caminhada, mas eu quero voltar. E você tem a oportunidade hoje. Talvez isso aqui seja o último culto. Talvez esse culto vai terminar lá no céu. Quando antes de nós cear, a trombeta vai soar e nós vamos subir para encontrar com o Senhor. E você tem uma oportunidade hoje de entregar a sua vida. Tem alguém aqui que não é evangélico? Levanta sua mão assim, que não é cristão ainda. Tem alguém no nosso meio? Tem alguém que não é evangélico? Todos são? Amém, que bênção. Então vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, maravilhoso Jesus, preguei a tua palavra, Senhor Deus. Eu te agradeço por esse momento, pela tua igreja e pela tua palavra que foi pregada. Abençoa a vida de cada um que adentrou aqui, Senhor Jesus. Estenda tuas mãos, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela. Dá a ele a certeza de salvação. E que teu nome, ó Pai, venha a ser glorificado na vida de cada um. Assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus.